Então, assim, semana passada nós falamos sobre gula e sobre preguiça, certo? Qual foi a decisão da semana de vocês e o que vocês fizeram para que acontecesse e realizasse aquilo que vocês decidiram? Vocês conseguiram fazer uma escolha? Eu escolhi estudar 1 hora, eu escolhi mudar um hábito. Vocês conseguiram pensar nessa decisão? Que virtude que vocês iriam trabalhar durante a semana? Sim? Não? Tudo bem. Então, assim, agora, essa segunda semana, a gente vai falar sobre luxúria e sobre avareza. E eu, na minha humilde opinião e profundidade de conhecimento, fui buscar várias vertentes para a luxúria. Porque, para mim, falar de luxúria como sendo algo somente carnal estava me incomodando. Eu não queria trazer uma versão luxúria falando somente de sexo, tá? Então, assim, não é somente sobre isso. E eu consegui encontrar fundamentos na psicanálise para que a gente trabalhe o comportamento luxúria. Porque eu fui estudar e me incomodei. Porque existe um pré-julgamento na nossa mente. Então, primeira coisa de hoje que eu vou pedir para vocês, tirem qualquer pré-julgamento, preconceito sobre o termo luxúria. E eu vou mostrar como esse termo luxúria faz parte de cada pecado capital. Eu não me conformei em simplesmente vir aqui e falar que luxúria é o pecado da carne. E realmente não é. Ele é mais profundo do que a gente pensa que ele é. E o segundo pecado que a gente vai falar é a avareza, né? Que é um outro pecado, que é um excesso do medo. Então, foi uma outra surpresa para mim também. Quando a gente pensa em avareza, a gente pensa em mão fechada, né? Avarento. E aquele avarento. Meu pai era e é uma pessoa avarenta. Aqui, ó. Mas o que esse pecado esconde? Ele esconde medo. Ele esconde culpa. Ele esconde culpa. Então, eu vou trazer para vocês, primeira coisa, um vídeo que é do Sermão da Montanha. Quem conhece o Sermão da Montanha? Que retrata um pouco do que a gente vai falar aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vindo? Estão ouvindo? Estão vendo? Não, Tati, a gente está vendo a sua tela no PowerPoint. No PowerPoint? É. Eu mudando aqui, tá indo? Ou não? Ainda não. Você tem que colocar no janelas, né? Que daí entra na Então peraí. internet. É um outro tipo de... Igual o André faz. Aqui. Acho que agora vocês estão vendo. Sim. Opa.
Tá, eu vou aumentar o som. Qualquer coisa vocês me falam que eu volto. É curtinho, tá? Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nesse Sermão da Montanha, está ressaltando as nossas virtudes. Por isso que eu quis trazer. Independente de religião, tá? O que está escrito, as palavras que estão escritas ali, ressaltam as nossas virtudes. Foi assim que eu escolhi para a gente começar. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora é o PowerPoint. Vocês estão vendo? Então, essa é a primeira. Qual é o cronograma da nossa aula? A gente falou sobre o Sermão da Montanha, depois eu vou disponibilizar lá no grupo, para que a gente possa estudar também sobre. Nós vamos falar de luxúria e castidade, que é a virtude da luxúria. Eu vou trazer para vocês um pouco do Tio Patinhas. Quem conhece o Tio Patinhas? Que é um exemplo de avarento, de rico e avarento. E vamos falar de avareza e generosidade. Bom, a luxúria não mora nos genitais, mora nos olhos. É um jeito de olhar. Quem disse isso foi Rubem Alves, que é um psicanalista e escritor. Então, compartilhando com vocês a minha certo indignação em trazer a luxúria voltada somente para a carne, eu fui buscar estudiosos que aprofundaram o sentimento e o comportamento da luxúria. Então, a luxúria ela não mora nos genitais, ela mora nos olhos de quem vê o outro, de quem vê as coisas. Não é somente voltado à carne. Tá? Ele está ligado diretamente à impureza, pela definição da teologia, tá? A gente traz aqui teologia, filosofia, psicanálise
psicologia. A luxúria ela está ligada diretamente à impureza moral, carnal e espiritual. Não é somente ligado ao corpo, mais uma vez. Considerando isso, eu vou comparar a luxúria a cada pecado capital. O que é a luxúria? Ela é o excesso do prazer. A gula, ela é o excesso do prazer na comida. Na preguiça, a luxúria é o excesso de conforto. Não sei falar, eu não sei, estou dando aula. É o excesso do conforto, é a preguiça. Então, a luxúria, existe a luxúria dentro da preguiça. Na ganância, é o excesso do ter. O prazer no ter. O prazer do querer o que é do outro está na ganância. O prazer na autovalorização do ser está na soberba. Então, veja que a luxúria, ela é um pecado que está presente em todos os outros. Vocês conseguiram entender isso? Então, ela não está somente ligada ao prazer da carne, ao prazer do corpo, ao prazer do excesso da beleza, tá? Da escravidão da beleza, da escravidão carnal, que é isso que é a luxúria. Ela está ligada a todos os pecados. Existe luxúria dentro de todos os pecados capitais, porque é o prazer. A gente não falou semana passada sobre o prazer da comida? Do prazer de se alimentar, de querer mais, da compulsão, do excesso. Então, o que são os pecados? É um excesso de. Eu vibro naquele excesso do que eu acho que está me faltando, de um vazio interior muito grande. Então, eu quis trazer essa comparação da luxúria para todos os pecados capitais, para que a gente possa sair do termo luxúria só do Lúcifer. Quem assistiu Lúcifer? O Lúcifer, ele mostra vários lados da luxúria, que é o bonito, que é o belo, que é a bebida, que é o prazer da carne. Mas a luxúria, ela está presente em todos os pecados. Então, por isso que ela é considerada um dos pecados mais fortes e mais importantes. Ela está relacionada diretamente à idolatria a algo. Eu idolatro algo, eu idolatro o outro, eu idolatro alguma coisa. Alguém ou algo. Eu pego e transformo aquilo como um ser ou uma coisa, como um Deus. Não vivo sem. Não vivo sem a comida, não vivo sem o sono, não vivo sem a preguiça, não vivo sem estar o tempo inteiro olhando o que é o do outro. Vocês conhecem alguém assim? Que está o tempo inteiro olhando o que o outro tem. O outro tem um carro novo, o outro tem um emprego, o outro tem um relacionamento bom. Está sempre olhando. Então, o que é a luxúria se não significa a falta de algo dentro da gente, que a gente vai olhar para fora para buscar suprir a falta? A marca dos que, pela teologia, tá? Marca dos que seguem a carne. Então, lá na Babilônia, que era um lugar, uma nação, quis trazer um pouquinho da história, que simbolizava o pecado, todos, né, se não a maioria, viviam sob a carne. Com isso, a nação depois acabou, né? Babilônia acabou.
Segundo a religião, segundo o cristianismo, os que praticam luxúria lamentarão. A luxúria, ela reside num local do nosso cérebro que estão os vícios, todos os vícios. Então, nesse primeiro momento, o que é importante? Aonde nós praticamos a luxúria na nossa vida? Em que situações que o excesso de algo faz com que eu perca a consciência de quem eu sou e me torna numa pessoa compulsiva? A luxúria, ela é comparada aos alcoólicos anônimos lá, o grupo dos alcoólicos anônimos. É o mesmo nível de vício. Mas é um vício que a gente pode ver que ele está instalado em vários comportamentos. Ele não está somente instalado no prazer da carne. E ele remete diretamente à vergonha, culpa. Quantas vezes nós fazemos algo e nos sentimos envergonhados? O quanto de excesso de luxúria, o quanto do prazer da ira habita dentro de nós? Tem gente que está acostumado a viver brigando. Então, ele tem um prazer já instalado dentro dele na confusão, na briga. O quanto de luxúria está instalado nos nossos comportamentos do dia a dia? Na preguiça, na gula, na soberba, na inveja, na avareza. O quanto está? É isso que eu quero que vocês reflitam. Por quê? Não é somente carnal. E todos temos um pouco de luxúria dentro de nós. Certo? Tá fazendo sentido? Todo mundo quer. O que eu falei? A luxúria faz parte de todos os pecados capitais. Ele é o único pecado que faz parte de todos os outros. É diretamente ligado ao excesso. Tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Faz mal o muito e faz mal o pouco. Aquilo que eu não olho, aquilo que eu não quero enxergar, aquilo que eu não quero fazer. E quando eu digo isso, não é só a questão, hoje eu estou assim. É quando isso se repete com uma certa constância. Por quê? Por que estamos vivendo assim? Que parte de nós não está sendo auto-observando? Que parte de nós a gente não está vendo? Quando eu olho no espelho, quem eu vejo? Qual é a figura que eu vejo? Eu vejo uma figura com autocontrole, que tem domínio, que existe sim a luxúria na minha vida. Ou eu não consigo identificar as minhas sombras? Lembram? Luz e sombra. O que cada um, que parte de nós é luz e que parte de nós é sombra. E que parte de sombra está nos afastando dos nossos objetivos diários, daquilo que a gente não consegue fazer. Eu tenho a opção de gostar ou não gostar da luxúria. E o que ela vai me trazer? O que essa luxúria na minha vida está me tirando? A luxúria é um dos pecados que está ligado diretamente ao imediatismo do superego. Ego e superego. Eu, ego e superego. Nós somos pessoas, assim, tudo com resultado imediato, tudo para agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero resolver agora. Eu quero a resposta agora.
quero tudo agora. Não me importa o outro. Não me importa o que eu vou causar no meu sistema para que eu consiga aquilo que eu quero. Então, se eu estou... A luxúria é um dos pecados que está diretamente relacionado ao imediatismo. É agora. Eu quero agora. Então, é o prazer agora. Eu vou comer agora 2 pratos ali de macarronada, porque eu quero suprir a minha falta agora. Certo? Por que somos tão imediatistas? O que esse imediatismo está suprindo na minha vida? O que vazio interior tem que ele está me trazendo para fora, para que eu não olhe com uma certa consciência tudo que está acontecendo comigo? A luxúria, quando em ação na nossa vida, independente em qual pecado você encaixou ela na sua vida, ela traz vergonha e culpa. Somente com perdão. Ai, Tati, eu não consigo fazer 71 frases de perdão. Olha aí, de novo a gente falando de perdão. Porque o perdão e o auto-perdão, eles são libertadores. Eles nos libertam da vergonha, da culpa, das nossas escolhas. Porque quantas vezes nós escolhemos algo baseado no imediatismo, baseado no excesso? Quantas vezes a gente se propõe a entrar em relacionamentos, seja de amizade ou amoroso, que exige que a gente entregue excesso do que nós somos, entregue mais do que somos? Quantas vezes a gente se permite viver uma vida que não é a nossa? O que isso está causando na nossa vida? Não adianta, vai ser um tanto repetitivo quando a gente falar de todos os pecados, essa questão de se auto-observar, de saber quais são as suas sombras, de saber quem somos. O que a gente gosta? A gente gosta mesmo de viver uma vida de excesso? Ou essa vida de excesso está vindo para suprir uma falta, uma carência, uma ausência de quem somos? Quem somos? Porque se eu olhar para fora, sempre vai faltar. Porque o outro nunca vai entregar para a gente aquilo que a gente espera. Até porque nem sempre ele tem para entregar. O outro só entrega para nós aquilo que ele tem dentro de si. Eu não posso entregar para vocês carinho se eu não tiver carinho dentro de mim. O quanto a gente está olhando para o outro esperando que ele cure as nossas feridas emocionais. Porque quando eu falo de luxúria, de gula, de preguiça, de avareza, eu estou falando de sombra. O quanto de sombra vive dentro de mim que eu não conheço. O objetivo dessa jornada é que essas sombras venham à tona e que a gente dê nome a elas e coloque elas nos lugares delas. Porque nós temos. E a negação é a pior coisa que existe. Eu não. Luxúria, imagina, eu? Gente, foi o que eu pensei. Não, de jeito nenhum. Luxúria é aquelas pessoas que não trabalham e que não têm vida social e que não tem controle. Aí você começa a olhar e você fala, eu tenho um percentual disso aí sim. Posso não ter o 100%.
que aí já é uma doença. Mas eu tenho, sim, em alguns comportamentos. Quando eu quero exigir que o outro dê mais do que ele pode dar para mim, seja em qualquer relação, certo? Autopiedade. Aí agora eu vou ler um trecho aqui para vocês. Autopiedade é uma luxúria que nenhum homem pode sustentar. A autopiedade é uma tentação para aqueles que estão passando por uma experiência emocional desoladora. Quem aqui, em algum momento, já sentiu autopiedade? Autopiedade é luxúria. Interessante isso. Quando a gente sai do campo do carnal, do pele, do pecado da carne, e a gente vê que a autopiedade também é uma luxúria. A autopiedade, ela abre a porta para a depressão. Feche a porta para a autopiedade. E você vai acabar com a maior causa de depressão, de tristeza. Ter piedade de si, ter dó, se sentir vítima. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém. Tudo aconteceu da maneira como precisava acontecer. Depois eu vou colocar o nome do livro, tá? Que tem essa frase. Ele tem um capítulo que ele fala só sobre autopiedade. E foi aqui que eu encontrei ele falando que a autopiedade é uma luxúria. Que é um prazer. Tem pessoas que têm prazer em se colocar como vítima, em se colocar como coitadinho das circunstâncias do mundo ou dos outros. O quanto, em algum momento da vida, a gente já se colocou como vítima. Eu, em vários momentos. Eu era coitadinha, refém do que os outros escolhiam para mim. A partir do momento que você desenvolve autorresponsabilidade, amor próprio, você olha e vê que ninguém deve nada para você. Ninguém te deve nada. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem marido, ex-marido, nem filho, nem ninguém. E a gente não deve nada para o outro. Por que que a gente se coloca como vítima? Por que que a gente se coloca numa posição que a gente quer que o outro tenha dó? Para quê? Quando eu pratico a autopiedade, eu estou cometendo luxúria. Olha, Tati, mas não é só o pecado da carne? Então, a nossa mente, ela nos leva a lugares que a gente não imagina que exista. Mas do mesmo jeito que a nossa mente nos leva a lugares, a gente pode trazer o controle para a nossa mente. Esse é o objetivo dessa jornada e das próximas que virão. É que você, cada vez que você parar para pensar numa situação que está acontecendo no seu dia, você olha e fala, peraí, quem controla isso aqui? Eles me controlam ou eu controlo o que eu vou sentir? Porque os outros podem fazer o que quiserem com a gente. Mas quem coloca limite, barreiras e diz o que eu vou fazer com isso sou eu. Não é o outro. Não se coloquem como vítima de nada, nem como coitadinho de nada. Quebrem esse elo. Porque é um elo que nos liga à sombra. A autopiedade nos liga às nossas sombras. Ser vítima. Nossa, eu não consigo fazer porque eu tenho aqui, olha, como eu sou uma mãe sobrecarregada, as crianças ficam aqui.
Isso é se fazer de vítima. Alguém, por favor, levanta uma bandeira. Olha que coitada dessa mulher. Não tem nada de coitada, tem escolhas. Sejamos responsáveis pelas nossas escolhas. Estar praticando e vivendo a luxúria em todas as áreas da nossa vida é uma escolha. Escolha porque esse grupo aqui são pessoas com consciência desperta. Eu não estou falando com pessoas que não entendem. E eu não vou condicionar o grupo a isso. Dá para falar com qualquer pessoa assim? Não, não dá, tá? Não dá. Não dá. Eu só estou falando com vocês porque vocês tomaram uma decisão, vocês escolheram estar aqui. Vocês já assistiram aulas, vocês estão buscando. Não é todo mundo que está preparado para entender que a autopiedade é luxúria. Vale a pena lembrar que a consciência é uma escadaria. Eu começo lá embaixo com a consciência 1. Cada degrau que eu vou subindo vai elevando o meu nível de consciência. Eu já não me permito me sentir vítima de nada. Gente, juro, tem dia que eu gostaria de me sentir vítima. Que eu acordo e falo, tô cansado. Eu só queria alguém aqui para resolver as minhas coisas. Sabe, tem dia que eu gostaria de falar assim, olha, mas a minha consciência não deixa mais. A minha consciência não deixa mais eu colocar a culpa nos outros. Eu coloco a culpa em mim. Ainda coloco a culpa em mim. Não estou livre disso ainda. Porque é um processo. Mas eu já não coloco a culpa no outro. Eu já não olho para o outro e digo, nossa, eu estou trabalhando muito porque você... Não, eu estou trabalhando muito porque eu escolhi trabalhar muito. Eu escolhi estudar muito. Eu escolhi fazer isso aqui dar certo. É uma escolha minha, ninguém tem culpa de nada. Quanto de luxúria eu deixei para trás quando eu adentrei no meu autoconhecimento, quando eu passei a observar os meus atos. O quanto de amor tem dentro de mim e me protege da luxúria. Porque se tem um remédio contra a luxúria, é o amor próprio, em primeiro lugar. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu me entendo como um ser único e especial, eu não me permito mais viver certas situações. Tá fazendo sentido para vocês isso? A minha mente só vai até onde eu levá-la. Só vai até onde eu levá-la. E eu trago ela de volta e eu estava dominada pela preguiça ontem. Pior, eu não sei se é pior ou melhor, né? Porque o autoconhecimento, ele é ótimo. Mas aí você tem consciência que você tá... Fala, poxa, estou sentindo isso, sei que é isso, sei que é por isso, por isso, por isso. Ai, só queria ser uma pessoa normal. Ontem eu falei isso para mim. Eu só queria ser uma pessoa normal. Pra quê? Ser uma pessoa que não enxerga além dos filtros. Que valoriza mais a sombra do que a luz. Que se sente vítima da pandemia, do governo, dos vizinhos, do ex-marido, da mulher, dos amigos.
Ah, eu fiz isso porque a pessoa me pediu. É muito bom ser autorresponsável. Tudo tem um preço. Qual é o preço que você quer pagar? O preço da vítima ou o preço do protagonista da vida? O contrário, a virtude da luxúria, segundo a teologia, é a castidade. Quanto mais eu cuido da minha alma, menos eu cedo aos prazeres da carne. Quanto mais eu evoluo emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, mais decisões acertadas eu tenho. É assim que eu vejo. É assim que eu interpreto. O que é ser casto? É ter mais consciência do que é luz e do que é sombra e fazer melhores escolhas. Outra coisa é aprender a dizer não. Se me faz mal, eu digo não. Ser casto é você ser fiel aos seus valores e os seus princípios. É você saber claramente que você não vai entrar num barco furado por conta da vontade do outro ou por conta dos seus desejos primitivos. Porque a gente não pode esquecer que nós temos desejos primitivos. A ira, a preguiça, a gula, ela vem do nosso primitivo, da nossa parte primitiva, que está instalado. Lembra aquele chipzinho do celular que a gente não usa? Está instaladinho lá. Está instalado. O quanto de alimento eu vou dar para a parte primitiva que há em mim? O que precisa acontecer na vida de vocês, na nossa vida, para despertar nossa ira? Quem é mãe é mexer com os filhos. Mexe com os meus filhos. Tem mulher que ergue até um carro para tirar o filho de baixo. Vocês viram essa reportagem? Então, o que a gente... Isso está instalado aonde? Onde está instalado isso? No primitivo do nosso aqui, ó. Está instalado. A gente já veio de fábrica. Já veio de fábrica. A questão é o quanto de alimento eu dou para a minha parte primitiva. O que eu quero, de fato, alimentar dentro de mim. Esse novo nível de consciência, autocontrole, autodisciplina, autoamor, perdão, ou eu quero trazer à tona o meu primitivo? Sabe aquela frase que fala assim, não me provoca que você vai ver? Você vai ter o pior de mim? Todos temos. Todos temos. Coloca uma pessoa em situação de risco. Você vai conhecer quem é ela. Vai conhecer quem é ela. Como eu elimino a sombra da luxúria? Me conhecendo, sabendo quem eu sou. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre luxúria e castidade? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ninguém vai falar nada? Por favor, né? Olha, bem legal isso. Eu vou passar o vídeo do Tio Patinhas agora, porque a gente vai entrar... Vocês não querem perguntar nada de luxúria nem de castidade. Não? A gente vai entrar na avareza e generosidade. Então, deixa eu... Deixa eu...
Afinal de contas, como o tio Patinhas ficou tão Vocês estão rico? Qual o vendo? segredo da sua fortuna? Nesse vídeo, irei revelar a verdade por trás da riqueza dele e muito mais. Então, se você quer ficar tão rico como ele, já deixa aquele seu joinha maroto, se inscreve no canal e vê esse vídeo até o final, porque você não vai se arrepender. Eu posso apostar minha moeda número 1 nisso. Tio Patinhas, ou Patinhas McPato, ou ainda Patinhas McPatinhas, é notoriamente um dos personagens mais ricos das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados. A sua fortuna varia imensamente conforme as histórias. Já foi dito que ele tem um multipligilhão de dólares, que na real só significa que ele tem muito dinheiro, mas não quanto, porque essa quantia nem existe. Entretanto, a Forbes estima que a fortuna do Patinhas é próximo de 28,8 bilhões de dólares. Certo? Com essa grana toda, ele é membro dos mais ricos de Patópolis e conseguiu preencher uma caixa-cofre com moedinhas suficientes para nadar lá dentro. Mas afinal de contas, de onde ele tirou todo esse dinheiro? Qual é o segredo dele? Patinhas nasceu em Glasgow, na Escócia. Ele era uma criança de uma família pobre e começou a trabalhar ainda muito novo como engraxate. Após trabalhar arduamente, ele recebeu uma moeda de 10 centavos americanos, o que o revoltou, afinal a moeda não valia nada por lá. Ele guardou a moeda que se tornou a sua moeda número 1 e fez um juramento que se esforçaria ao máximo para se tornar o melhor dos melhores e de que ninguém o passaria a perna outra vez. Antes de continuar, quero lembrar àqueles que não sabem que a moeda número 1 é uma moeda que o Patinhas carrega e serve meio como um amuleto para ele, sendo um objeto que supostamente lhe dá muita sorte. Ele mantém a moeda dizendo que ela é um lembrete do seu juramento naquele dia, mas já foi mostrado várias vezes que quando ele não tem a moeda, ele começa a perder dinheiro. Entretanto, é bom frisar que nunca se confirmou o real poder da moeda. Afinal, a moeda pode ter no máximo uma influência psicológica em Patinhas, fazendo ficar angustiado quando afastado dele e o levando então a fazer péssimas escolhas, o que o faz perder dinheiro. Ao mesmo tempo, a moeda já se provou ter algum poder mágico para a maga patológica, mas isso é história para um outro vídeo. Quando mais velho, Patinhas se mudou para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar com mineração de ouro, então começando a ficar rico. Até essa época, ele guardou seu dinheiro debaixo do colchão, mas quando começou a trabalhar com mineração de diamantes, ganhou tanto dinheiro que a pilha fazia o seu colchão chegar até o teto. Foi então que Patinhas construiu sua famosa caixa forte em Patópolis. Entretanto, Patinhas ainda não era o pato mais rico do mundo. Para se torná-lo, ele precisou ainda diversificar os seus negócios. Para isso, ele viajou pelo mundo, aprendendo vários idiomas e, por fim, se transformando em um pato diferente, mais ranzinza e avarento do que antes. Evidente que, mais tarde, quando começou a interagir cada vez mais com seu sobrinho Donald e seus sobrinhos netos, Huguinho, Zezinho e Luizinho, ele percebeu que o dinheiro não era o que o deixaria feliz. Certo. Mas foi só isso que deixou o Patinhas rico? Eu creio que não. Práticas como saber poupar, entendendo que o certo é sempre viver usando menos do que você ganha e aplicar de forma diversificada o seu dinheiro foram a base para a sua riqueza. Mas ei, tem vontade de ficar tão rico como ele? Coloque aí nos comentários. Obrigado por assistir. E aí? Tio Patinho é um modelo de pecado capital avarento? Ah, por favor, gente. Cristiane, fala alguma coisa. Então, eu sempre achei que fosse, mas agora já não sei mais pela explicação dele, né? De que ele trabalhou duro, de que ele investe em várias coisas, que ele poupa. Ele é considerado avarento. Mas Uhum. por que eu trouxe o tio Patinho? Porque todo avarento tem uma história difícil. Ninguém veio avarento. Tive tudo na minha infância, tive uma infância super legal, positivo, bom, e virei avarento. Por que eu trouxe o tio Patinho? Porque a avareza, ela vem de uma história de infância. Vejam só, ele trabalhou duro
Ele trabalhou muito duro e ele recebeu uma moeda que não valia nada. E aí ele fez o quê? Um juramento que ele iria conseguir toda a riqueza. O que acontece com os avarentos? Eles têm medo de perder. Eles vibram na escassez. Eles estão o tempo inteiro pensando na escassez. Quem fez Jornada Mente Próspera sabe do que a gente está falando. Que se eu fico vibrando no que me falta, vai me faltar. Me falta amor, me falta carinho, me falta atenção, me falta dinheiro. Eu olho para o que falta e não olho para o que eu tenho. Vai faltar. A história do tio Patinhas, por que ele se transformou? Por que ele acumulou tanta riqueza? Porque ele teve um trauma de infância que fez com que ele fizesse um juramento. Lembra? A gente copia ou a gente rebela o comportamento que a gente vive na infância. Ele rebelou o comportamento que ele teve na infância. Ele teve uma infância sofrida. Ele teve uma infância de falta. Os avarentos, a avareza é um pecado que ou você ganha tudo. Primeiro, você valoriza coisas materiais. Você não está valorizando o ser. Você está valorizando o ter. O que cada um tem. O que eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu quero pensando que vai me faltar. Porque eu não compartilho com o outro. Eu não sou generoso, que é a virtude da avareza. Que é perigosa também. Depois a gente vai falar disso. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então, a história de vida do tio Patinhas fez com que ele se transformasse no que ele se transformou. É lógico que existem uma linha que divide, tá? O avarento do que como ficar rico como ele. Ele soube poupar, ele trabalhou duro. Tem o outro lado dele. Não é só o lado avarento para nos ensinar. Mas eu quis trazer ele para que a gente pudesse estudar a avareza como as ações, as atitudes que acontecem na nossa infância influenciam no nosso comportamento adulto. E o quanto de nós é avarento ou generoso. Eu vou abrir algo íntimo aqui. O meu pai sempre foi avarento. Eu rebelei o comportamento do meu pai. Aí eu gastei tudo. Conseguem entender que os excessos de avareza e de generosidade fazem mal? Não é, esse é o pecado que tanto a virtude em excesso quanto o pecado fazem mal. Se eu sou muito generoso, eu não tenho nada. Nada. Eu gasto tudo e mais um pouco. E o equilíbrio é que é a chave do negócio. O equilíbrio é a chave da nossa felicidade. É viver no equilíbrio. Nem muito avarento, nem muito generoso. Olha lá. O mesmo instinto que leva o cachorro a esconder o osso faz você poupar para comprar um carro. E de quebra garante a sobrevivência das espécies. Os avarentos sentem necessidade de acumular e guardar, e dificuldade para compartilhar. É muito provável que isso tenha relação com a história de vida dessas pessoas. São 2 psicanalistas que escreveram essa frase. Depois eu vou colocar no grupo para vocês.
você se torna refém do que não consegue abrir mão. Se eu não abro mão do dinheiro, eu vou me tornar refém dele. E se eu abro muito mão dele, eu também vou me tornar refém dele. Os excessos, avareza e generosidade, luz e sombra neste caso, nos levam à infelicidade. Eu já tive amigas que pegavam a conta do restaurante e falavam assim, você tomou uma água, eu tomei um suco e fazia essa conta. Isso é um exemplo, tá? Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada, que as minhas amigas pegam a conta, divide igual, se bobear ainda, né? Eu sou uma pessoa muito abençoada. Mas esse é um exemplo de avareza. A pessoa fazer conta de uma água. Eu não sou generoso com o outro de pagar uma água para ele. O quanto isso me impede, o quanto o medo me aprisiona. Então vamos lá, o que é avareza? Medo excessivo da perda econômica ou afetiva. Não é só... Oi. Eu ia falar isso do afetivo, né? Que é isso que você fala, você se torna refém do que não consegue abrir mão, vale muito para as relações também, né? Quando a gente tem um término de uma relação, que a gente fica sofrendo e fica, na verdade, a gente fica sofrendo porque a gente não consegue abrir mão. Exatamente. A gente fica com medo de faltar, aí a gente não abre mão. A gente não abre mão daquilo que já não pertence mais à nossa vida. A gente fica aprisionado nas migalhas. Tem uma migalha de alguma coisa ali, você está ali grudado na migalha, com medo da falta. Não pensando na abundância que existe no universo, que Deus preparou a abundância para cada um de nós. A gente fica ali, ai, mas vai faltar. Ai, mas eu não vou ter aquele abraço, eu não vou ter aquela mensagem. E não pensa no todo. Não é só econômica. Estudando os pecados, todos eles têm fundo emocional. A origem é emocional. Se a gente não aproveitar e se olhar e aprofundar em quem somos, a gente vai viver uma vida no piloto automático, repleta de medo. Então, assim, o avarento, ele tem muito medo de perder. Ele guarda debaixo do colchão. Ele tem medo de perder. Vive no medo, vibra no medo, vibra no medo. Não vibra na abundância. Daqui a pouco. Diminuir a sensação de vazio. Quando eu sou avarento, eu diminuo a sensação de vazio que está aqui dentro. Que eu vou preenchendo com coisas. Com coisas, com pessoas, com sentimentos. Mas na realidade, como que eu avalio isso? Como você se vê? Você se vê repleto? Ou você se vê vazio? Eu me vejo repleto quando tenho um trabalho, eu me vejo repleto quando eu estou com os amigos. E quando você está com você, como você se sente? Você fica legal quando você está com você? Eu não me sentia bem quando eu estava só, eu e eu. Eu tinha que ter... Eu aprendi a estar bem na minha companhia, a estar feliz do jeitinho que eu sou. Expansiva, comunicativa, altos e baixos. Porque não é autoconhecimento,
que vai fazer com que a gente... Nossa, a Tati não fica triste nunca. Nossa, ela não sente cansaço. Não! A questão é que eu aprendi a lidar com isso. Hoje eu já não descarrego em cima das pessoas. Hoje eu já consigo lidar, já consigo falar, da onde está vindo isso? Isso é de agora ou depois? Ou também viro e falo, hoje eu não quero nem saber disso. Eu não quero saber de autoconhecimento, eu estou cansada hoje. Entende que são escolhas? Eu vibrar no vazio. Vibrar na perda. O tio Patinhas, ele teve um trauma de infância. Ele teve que trabalhar no momento que infância não é para trabalhar. E o trauma dele foi trabalhar e se esforçar tanto e não ser valorizado. Ele não foi valorizado, ele foi desvalorizado. E isso fez com que criasse uma ferida emocional nele. E ele foi provar que ele tinha valor. Para ele provar ter valor era acumular riqueza. Lembrando que a gente só tem o dia de hoje, que a gente pode morrer amanhã e fica tudo aí. Então eu insisto que vocês pensem no ser e não no ter. Que a prioridade da vida de vocês seja ser primeiro. É lógico que ter é importante. Ai, não vou ter. Não, nada disso. Eu tenho, eu quero ter. Tenho os meus sonhos, meus objetivos. Quero ir no meu aniversário para Riviera? Como assim? Quero passear, quero me divertir, quero levar meus filhos. Ter é importante, mas o ser que somos hoje. A carência infantil cria avarentos. Isso é um estudo. Criança que não ganha colo, não ganha atenção, não ganha nada. Com medo de perder, junta para suprir aquele vazio. Dar valor ao dinheiro é adoração ao que é passageiro. Gente, o dinheiro é um fluxo. Daqui a pouco. O dinheiro é um fluxo de energia. Eu trabalho hoje, eu ganho hoje. Amanhã eu pago alguém, eu compro um serviço, eu compro um bem, eu vou ao supermercado. Veja que o dinheiro está circulando. Como que o dinheiro vai chegar até mim se eu não solto? Se eu prendo? Não estou dizendo que não tenha que ter planejamento. É com planejamento. Tanto que a gente vai falar de plano de vida. Mas o dinheiro é um fluxo. Eu hoje, quando eu pago as minhas contas, eu agradeço por cada pessoa que está ali naquela conta que eu estou pagando. Que de alguma forma aquela pessoa vai receber e também vai. Entendem? Que é um fluxo. E que se houver gratidão nesse fluxo, é bom para todo mundo. Não falta para ninguém. Acumular ou gastar excessivamente. Acumular é avareza. Generosidade, gastar excessivamente. Tem pessoas que não conseguem, que precisam, porque também tem um vazio. Plano de vida, ter um plano de vida. Eu vou dizer para o dinheiro, olha, eu sei que você existe, mas quem comanda sou eu. E que tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter o nosso lado avarento e o nosso lado generoso. Diferente dos outros pecados, nem sempre ser avarento é ruim. Se eu tenho um projeto de vida, eu vou ter que dizer não para algumas coisas, para eu conseguir realizar outras. Eu vou ter que acumular um pouco de tempo,
de energia, de conhecimento, de dinheiro, para eu realizar algumas coisas. A cura da avareza está ligada ao entendimento do contexto de nossas trocas financeiras e de carinho. Como a gente entende as trocas que nós vivemos desde a nossa infância? Como esse meu pai avarento marcou a minha vida? Ele ofereceu o que ele tinha dentro dele, ele não tem culpa de nada. Mas, de alguma forma, isso influenciou na minha vida, porque a gente não aprende inteligência emocional na escola. A gente não aprende a olhar para os nossos pais e falar, eles ofereceram o que foi o melhor. Isso me serve? Ok, isso não é deles. Que eu não preciso rebelar e nem modelar o comportamento dos meus pais. Que eu posso criar os meus comportamentos. Faz sentido para vocês? Que a gente está em dois polos, que no excesso os dois polos fazem mal. Aquela pessoa extremamente generosa. E ainda tem um estudo sobre os hormônios, que a testosterona é ligada à avareza. E a ocitocina é ligada à generosidade. Quem produz mais ocitocina? As mulheres. As mulheres acabam sendo mais generosas do que os homens. Então, o quanto de avareza e o quanto de generosidade está presente na sua vida e te aproxima ou te distancia dos seus sonhos? Tem momento da vida que a gente precisa ser avarento. Não vou fazer. Agora não, tem um objetivo maior. Nem tudo é ruim nesse caso. E o quanto de conforto emocional traz quando a gente consegue comprar algo para os nossos filhos. Ou comprar algo para a gente. O quanto a generosidade nos conforta emocionalmente. Ou não. Tá tudo bem. Não tô ligando isso, essa ação, a um sentimento. A um comportamento. Assim como a gula, a gente acaba comendo as nossas emoções, a avareza também está diretamente ligada às emoções. Vejam que os pecados todos estão ligados aos nossos sentimentos, ao que a gente pensa, às nossas crenças, a quem somos. Quanto mais especialista de mim, mais controle eu tenho disso. O quanto nós vivemos com pessoas avarentas. E o quanto a gente está cercado de pessoas generosas. Mas o que essas pessoas será que tem dentro delas para trazer esse comportamento? Tudo está ligado. Pensamento, sentimento, comportamento. O comportamento de generosidade está ligado a um pensamento. Em que momentos eu sou generosa comigo? Vocês são generosos com vocês? Ou só com os outros? Porque é fácil ser pro outro. Quero ver ser generosa com você. É a mesma coisa avarento. É facinho a gente ser avarento com a gente. Agora com o outro, eu abro a carteira e beleza. Será que o outro olha para mim desse jeito? Entra no campo da reciprocidade. Mas a questão aqui não é o outro.
A questão é como você se trata. E o que te impede de mudar. O que bloqueia a sua mudança. Se você reconhece, se você sabe, por que você ainda resiste em mudar. Para tudo isso que nós falamos hoje. Luxúria, castidade, avareza, generosidade. Qual é a cura? Que necessidade emocional está sendo suprida com cada um desses comportamentos? Foque a sua energia no autoconhecimento. Busca se conhecer de forma completa. Busca descobrir a sua origem. Por que você repetiu isso? Por que você vive isso? Será que essa luxúria aí não vem dos nossos ancestrais? Dos nossos pais? O que a gente aprendeu? Não é para buscar culpados. É para a gente se conhecer e saber o que nós vamos fazer. Porque a vida é nossa. Nós crescemos, somos adultos. Tem nenhum bebezinho aqui. Bebezinho, quem cuida é pai e mãe. Aqui é todo mundo adulto. Adulto se responsabiliza pela sua vida. Autocontrole e autodisciplina. Se controle. Estou sentindo isso. Ok, isso é bom para mim? Não. Então, não vá vivendo no piloto automático. Piloto automático é descontrole. Como diz a Fabiana, é cavalo doido. Sai por aí igual um cavalo doido. Atropelando tudo e todos, e quem se machuca somos nós. Sair dos sistemas de crenças limitantes. Tem que ser assim. Eu cresci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Alguém conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não. Tem que nada. Não precisamos nascer assim, crescer assim, morrer assim. O tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo da mudança é agora. Se você está aqui assistindo essa aula agora, o tempo da sua mudança é agora. Não é depois e nem passou. O tempo é agora. Acreditar na abundância. Não vibrar na falta. Eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo. Porque a nossa mente leva a gente para falta. Tá me faltando isso. Tá? Me parece uma voz. Praticar a gratidão. Praticar o amor. Quanto mais amor eu tiver dentro de mim, mais distante da luxúria eu fico. Porque tem comportamentos que não se combinam. Que eles vão se estranhar. E quanto mais a gente praticar, mais estranhos eles vão ficar quando eles surgirem na nossa frente. Sabe aquela pessoa que você convive uma vida inteira e você olha e fala, nossa, mas estou achando ela tão estranha. O papo dela não tá legal, a sintonia com essa pessoa não tá legal mais. Por quê? Já mudou a sintonia, já não pertence mais. Você já é uma pessoa, outra pessoa e ela é outra. Entender este processo, se aproximar daquilo que te faz bem. Se eu sei que eu sou uma pessoa que tenho a luxúria, eu vou me aproximar daquilo que me instiga a luxúria? Não vou. Mas para isso eu preciso saber. Se eu não sei, a gente só é cobrado daquilo que a gente sabe. Daquilo que a gente não sabe, nós não seremos cobrados. Nós somos cobrados do que nós sabemos. Então, se eu sei que eu tenho luxúria, que eu sinto isso, eu vou me aproximar de pessoas que me provocam a isso? Aí eu sei que eu vou sair com aquela pessoa e ela vai comer tudo que tiver no restaurante. Desfrenda. Como que é? Fala, Cris. Desenfreadamente. Desenfreadamente.
olha, que ela vai querer comer tudo e que não é necessário. Para que eu vou sair com essa pessoa? Escolhas. Façamos boas escolhas. Os pecados existem. Os pecados existem. As virtudes existem. Nem todas as virtudes, se você for ao máximo, vai te fazer bem. Buscar o equilíbrio. Buscar o autoconhecimento. Se permitir olhar para tudo isso de uma forma amorosa e acolhedora. Não é para desligar e se chicotear, e eu tenho luxúria na preguiça, na ganância e na cobiça. Ai, eu vou acabar comigo hoje. Gente, não é isso. Eu vou falar, como eu falei para uma cliente hoje de manhã. Como eu posso melhorar? Como? Coloquem na geladeira, no computador, na tela do celular. Eu tenho pregado aqui, ó. Como eu posso melhorar? Porque todos os dias nós seremos testados a melhorar. E se eu não estiver atenta, eu não melhoro. Eu deixo passar a oportunidade. Vou deixando passar. A oportunidade vai passando. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar minha luxúria? Como eu posso melhorar minha avareza? A minha generosidade exagerada. Como eu posso melhorar? Tudo pode ser melhorado a partir de agora. A partir de hoje. Olhando para você e pensando, você foi ótimo até agora. Nota 10. Com o recurso que você tinha. Você não sabia de tudo isso? Agora você sabe. Seremos questionados sobre o que sabemos. Há um ano atrás, nós não sabíamos. Nós não sabíamos. A gente vai ser questionado a partir de agora do que a gente sabe. Como eu posso melhorar? Coloquem isso, escrevam. Quando acontecer alguma coisa, como eu posso melhorar? Agora vocês vão ter que falar alguma coisa, porque eu falei aqui 1h30. Ninguém vai falar nada? A gente faz uma turma exclusiva, personalizada, todo mundo bonitinho, olhando na cara e ninguém fala nada? Como eu posso melhorar, Tatiana? Falando. Quais os pontos que foram importantes para você? Ai, não precisa abrir a vida, não. Não é para isso que eu peço para falar. É só para na aula. O que foi importante para você? Tipo, isso aqui fez sentido. Para mim, o que mais pegou foi essa questão do se tornar refém daquilo que não abre mão, que é o medo da falta, que é muito mais do que o medo econômico, né? E fazer essa relação e trazer isso para todo o contexto, né? O medo da falta, eu acho que é o grande problema que a gente tem, que acarreta muitas coisas doloridas e muitos comportamentos repetitivos. Tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Exatamente. De padrão, de comportamento. Então, a gente quebra crenças fazendo o contrário. Se eu tô com medo da falta, eu vou acreditar na abundância. Eu creio na abundância. Existe uma abundância preparada para mim. Não vai me faltar nada. Porque não tem como a gente olhar para a crença e falar assim, é uma fórmula mágica, eu vou tomar aqui um copo d'água e aí eu já não acredito mais naquilo. Não. Gente, nós passamos quantos anos acreditando nessas coisas? Quantos anos com a mente condicionada na falta? Quantos anos? Agora a gente é bebezinho no autoconhecimento. Aí eu já quero acordar a rainha do autoconhecimento. Eu já tô plena aqui, vibrando na abundância. Mentira! Não vai ser assim.
é um dia por vez. É um dia por vez, é conforme as coisas vão acontecendo. Acontece uma coisa, a gente se questiona. Acontece uma, passa despercebido. Aí depois, quando a gente vai na terapia, aí a terapeuta fala, e aí? Ah, nossa, isso! Nossa, mas eu não tinha prestado atenção. Porque a gente está tão acostumado a viver no piloto automático e que a gente fica refém, a gente fica preso, não vê novas possibilidades que existem todos os dias, todo momento. Adorei, Cris, gratidão. Quem mais vai falar? Ninguém vai falar? Eu vou disponibilizar os vídeos lá no nosso grupo. Essa aula que está gravadíssima. Deixa eu até parar aqui para poder